Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Sem exceção, os 6 deputados federais do PMDB de Minas votaram a favor do impeachment. Até mesmo Mauro Lopes, que havia deixado o ministério de Dilma Rousseff poucas horas antes da votação, cravou o voto dele pelo impedimento. Agora o partido pode também chegar ao poder em Minas. Nos bastidores, aponta-se que Fernando Pimentel poderá ser afastado do cargo por causa de investigações da Polícia Federal. O vice, Toninho Andrade, do PMDB, assumiria, no caso, o governo. Seria, portanto, o Temer de Minas. Para debater o PMDB, as polêmicas envolvendo o governo Temer, as expectativas e perspectivas aqui em Minas, as eleições municipais, Cena Política convidou o deputado Saraiva Felipe, que é da executiva estadual do PMDB. Também presente, o jornalista Luiz Bones, que é aqui da BH News, apresenta o programa Tarde Mais. Deputado, muito obrigado pela sua presença e também é o companheiro aqui de televisão, de emissora, Luiz Bones. Vamos começar lá do governo federal, lá de Brasília, onde o deputado tem 6 mandatos, né? 6 mandatos e já foi ministro da Saúde do governo Lula, uma vasta experiência, e também já foi secretário de Saúde aqui de Minas Gerais. Portanto, é um parlamentar, além desse conhecimento em Brasília, com muito conhecimento no setor de saúde. Mas vamos falar primeiramente do governo Temer. Pouco mais de 2 semanas de governo e muita polêmica, muita controvérsia. Já caiu o ministro Romero Jucá e agora, até nas próximas horas, pode cair outro ministro, Fabiano Silveira, que é da Transparência, Controle e Fiscalização. Tudo por causa de gravações de Sérgio Machado envolvendo a questão do Lava Jato. Qual que é a sua avaliação desse início de governo, com todas essas polêmicas? O PMDB esperava um início de governo assim tão controverso? Esperava. Já esperava? Esperava. Nós tínhamos a convicção de que o fato do Temer, do vice-presidente da República, assumir o governo numa situação atípica, uma situação em que há um processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff em curso, o PT, o PCdoB, a Rede, os partidos que votaram contra o impedimento, prometeram fazer uma oposição severa, uma posição cerrada. Isso está acontecendo. As votações têm sido muito difíceis. Nós não podemos tirar de cena a questão da crise econômica, um processo agudo. Alguns dizem que nem é mais recessão, chega a ser depressão. Então... Já passou de recessão muito. Passou de recessão. Então, eu esperava, sim, que nós tivéssemos essas conturbações todas. E, além do mais, Barroso, essa questão das implicações das pessoas com operações da Polícia Federal, com o Ministério Público, o Judiciário, isso tudo cria aí uma situação propícia que nós tenhamos essa série de problemas. E na indicação dos ministros, houve por parte dos partidos que hoje dão sustentação ao governo do presidente Temer, obviamente que eles pressionaram por nomes. Num primeiro momento, esses nomes foram acatados. Eu acho que, em relação à escolha dos nomes, houve mais acertos do que erros. Mas o ministério sem mineiro, sem nenhum mineiro. Você mesmo me dizia antes, né, que o próprio Temer uma vez te disse que a presidente Dilma era um autista, porque ela não sabia ver a geopolítica. É verdade. E agora não tem nenhum mineiro pela primeira vez desde o nascimento da República. E não tem negro, não tem mulher. Isso que você ia falar? Então vamos falar o seguinte, sem negros, não tem, sem mulheres. Sem mineiros. Sem mineiros, que é mais mineiros grave. e mineiras. Né? Bom, você está falando da República, 1889 para cá. Nós fizemos um levantamento desde o
o primeiro império com Dom Pedro I, depois a regência, depois o longo segundo império com Dom Pedro II, e nós não encontramos essa situação, ela é absolutamente inaudita de não termos, no primeiro escalão da República, não é do PMDB, não. De quaisquer governos. Não, está falando que nesse governo a ausência não é do PMDB de Minas, não. É de qualquer político mineiro no representado e representando Minas Gerais, o Ministério do Temer. O que é curioso é que é verdade, ele dizia que a presidente Dilma tinha ganhado as eleições em Minas e que o senador Aécio Neves as tinha perdido aqui em Minas Gerais. Por causa da diferença, foi praticamente a diferença a favor da Dilma Rousseff em Minas Gerais. Então ele me dizia, olha, não lê direito a geopolítica, bom, parece uma autista política, porque Minas está muito subrepresentada, porque só tinha o Patrus no Ministério do Desenvolvimento Agrário. E ele não levou ninguém. Ninguém. E eu o cheguei, autismo inclusive, ainda foi mais denunciado, então. Foi mais pronunciado. Eu, inclusive, conversei isso, chamei a atenção do presidente Temer, do pessoal que o estava assessorando, mas o certo é que nenhum político, nem do PMDB, nem de nenhum outro partido que hoje faz parte da base de sustentação do presidente Temer, emplacou, ou ele teve a sensibilidade de escolher, isso não aconteceu. E eu, assim, bom, realmente reduziu o número de ministérios. É possível que tenha prometido muito para os partidos nesse processo aí da votação, da admissibilidade do processo de impeachment, e com isso depois ficou apertado. O cobertor ficou curto. Mas ainda assim, como mineiro, como político mineiro, como alguém que já ocupou ministério, no caso o Ministério da Saúde em Brasília, isso aí para mim foi muito significativo e eu acho que para Minas Gerais, a imprensa daqui, obviamente que não fizemos muito alarde ou mais barulho, porque nós temos que ajudar nesse momento de transição. Não é da... Mas, deputado, mas por que Minas Gerais perdeu esse espaço de uma maneira significativa, preocupante, porque o Estado sempre foi protagonista nas coisas da política, nas coisas mais importantes da política nacional. Qual o motivo? De onde vem? Qual seria a raiz do problema de Minas Gerais estar perdendo tanto espaço? Pois é, eu acho que nós perdemos espaço no Executivo, essa situação que nós acabamos de colocar aqui. Nós estamos com pouco espaço também em cargos legislativos de proeminência. Por exemplo, presidência da mesa, ou cargos importantes da mesa, liderança de governo, liderança partidária. Agora mesmo nós perdemos a liderança da bancada do PMDB na Câmara, que estava prometido, mais ou menos acertado para o deputado Leonardo Quintão, e acabou... Isso foi na era anterior ao impeachment, não? Período anterior ao impeachment? Não. Agora, novamente? Ele saiu depois, quando o Pisciani, já na presidência do Então ele já perdeu Michel. duas vezes, porque antes, naquela polêmica com o Pisciani, ele já tinha havido... Sim, ele perdeu, ele fez um acordo aquela vez e ficou acertado que na saída do Pisciani, o Pisciani foi para o Ministério dos Esportes, e o Leonardo Quintão ficaria na liderança do partido. Nós tentamos nos mobilizar, mas, foram problemas internos, acho que teve interferência das pessoas que, dentro do Palácio, fazem a interlocução com o Congresso, e o certo é que acabou o líder, o deputado Baleia Rossi, que é do PMDB de São Paulo, que, aliás, só tem 2 deputados, é o Baleia Rossi e o deputado Edinho Silva. De qualquer forma, não tem como negar que Minas Gerais tem perdido espaço, sobretudo nos governos Dilma, e agora Mineira de Belo Horizonte, agora de um governo de um paulista. Olha, pensemos assim, mais recentemente, no governo Fernando Henrique Cardoso, nós chegamos a ter, em determinado momento, 7 ministros mineiros. No governo Lula, além do vice-presidente, o saudoso Zé Alencar, nós tivemos no mínimo 5 ministros, com pastas importantes. Sim, saúde, destaque, comunicações,
turismo, depois Casa Civil, a Secretaria Particular com o secretário particular do presidente Lula, o Dulce, Luiz Dulce. Luiz Soares. Luiz Soares Dulce. Ou seja, nós tivemos uma participação... Ministro-chefe da Secretaria do Governo. É isso aí. Então, nós tivemos no mínimo 5 para o vice-presidente em cargos importantes. Agora, com tudo isso, deputado, só pegando aquela conversa anterior, que você disse que já eram esperadas as dificuldades para o governo Temer. Mas acho que ninguém, nem com uma bola de cristal, podia imaginar que com 15 dias de governo já teria 2 ministros praticamente caindo, né? Porque o ministro da Transparência deve cair. Dificuldades, sim, algumas eu acredito que eram mesmo esperadas. Na economia nem se fala, né? Ninguém esperava um milagre de uma semana, claro, isso seria absolutamente ilógico. Dificuldades na relação com partidos que perderam espaço, também muito natural, muito claro. Mas essa bomba que caiu sobre a República, das gravações do senhor Sérgio Machado, eu acho que... Deputado, eu costumo... eu acho que é difícil Não alguém contar com isso, né? viu? Todo mundo fala muito em delação premiada, né? Eu criei aí uma nova terminologia, delação preventiva. Preventiva. O sujeito vai lá, grava uma série de pessoas, inclusive estimulando-as a falarem, para depois ter instrumentos, ter arquivos para poder negociar uma delação premiada. Material de barganha. Tem muita coisa para sair. Material de barganha. Material de Provavelmente barganha. esse material pode ser usado para chantagem, com uma série de coisas. E tem muita conta-gotas. Podem aparecer sim, mais fatos. Sim, podem aparecer outros fatos. Eu sei que nós temos também já que eu sou da área da saúde, nós temos um processo político doente. Um país que tem 29 partidos representados no Congresso Nacional, ou seja, tem mais partidos, que com essa pulverização tão grande, então isso aí facilita essa degeneração política que nós estamos vivendo, Luiz, no Brasil. Eu não tenho que fugir disso. Quem tá no processo, inclusive, faz parte disso. Pode ser crítico, mas faz parte disso. Você colocaria como degeneração, palavra forte. Degeneração é forte. Não é possível nós continuarmos com esse processo político, nós não temos cláusula de barreira, não é possível. Não é possível essa política de coalizão, e a coalizão acaba em ocupar espaços em ministérios, negociação de empresas públicas. Eu acho que isso tudo é muito complicado. Deputado, eu tenho de fazer um breve intervalo. Cena Política volta em instantes. Segue Cena Política debatendo sobre o PMDB, tanto em nível federal quanto aqui estadual, e vamos falar também das eleições municipais que estão se aproximando. Deputado, a gente terminou o último bloco, você disse que foi ministro da Saúde, e agora o governo Temer deve tentar acabar com a vinculação de 13% das receitas líquidas da União para a saúde. Isso aí vai criar uma situação difícil para o setor de saúde. Só complementando uma PEC que vai ser votada em breve, né? Em off, você nos dizia que talvez aí em junho, julho, né? E em que acaba com aquela obrigação de que os municípios, os estados e municípios investam um certo percentual, um determinado percentual em saúde e educação. Bem colocado. Isso ficaria a critério da disponibilidade, ficaria da cabeça do dentro prefeito, da disponibilidade, do financeira do município. Isso é muito vago, né? Luiz, você naturalmente apoia a PMDB e tudo, mas isso seria uma saída correta? Não, isso vai ser uma discussão muito severa. Muito subjetivo. Muito severa que o governo, o executivo, vai enfrentar na Câmara. Depois de uma luta aí para construir o SUS, depois de nós vermos o SUS aí, na verdade, ele vem sendo desidratado
por má gestão, por falta de recursos, agora nós recebemos na cabeça essa bomba, que é o seguinte: parte muito de uma ideia antiga do Delfim Neto, ele não conseguiu implantar isso nem na época da ditadura, que era o chamado de orçamento de base zero. Era o seguinte: não se gasta mais do que se arrecada. Para isso tem que desvincular. Por exemplo, arrecadou X de recursos. Vamos ver o que é prioridade. Por exemplo, folha de pessoal da União paga. Depois, aposentadorias e pensões. E despesas obrigatórias, que o governo não tem como se eximir de pagá-las. E o que sobrar vai se investir em áreas como educação, como saúde. Ou seja, nós não teríamos mais a obrigatoriedade do vínculo hoje. Saúde, por exemplo, são 13% da arrecadação líquida da União. A proposta que nós aprovamos em dezembro, se não me falha a memória, de 2015, era chegarmos até as 17% das receitas líquidas. Isso corresponderia a esse Saúde mais 10 do movimento, que é a 10% das receitas brutas. Por uma questão lá de metodologia, o correto foi usar receitas líquidas. Nós temos a obrigatoriedade do Estado gastar 12%, e dos municípios 15% em saúde. Na educação é clássico, é 25% do município, parece que o Estado é 15% também, e o governo federal também tem uma vinculação de gastos com educação. Se nós perdermos isso, com os municípios falidos, com os estados com uma situação horrível, a maioria deles atrasando o pagamento, parcelando salários, no momento de queda de arrecadação, queda acentuada de arrecadação, então, provavelmente, se a situação é ruim na área de saúde, eu vou começar por saúde. Saúde é uma área onde morrem pessoas, tem um apelo muito grande. Nós vamos ter uma piora aguda no que já vem funcionando mal, que é o sistema público de saúde. E na área da educação, o Brasil não tem se primado por estar bem situados em certames internacionais como o PISA, em que nós comparamos estudantes do mundo inteiro, em torno de 15 anos, acerca da capacidade de fazer operações matemáticas simples, básicas e ler e compreender um texto. Agora você imagina, nós vamos ter, com essa desvinculação, vai se gastar o que tiver. E não será nem por maldade do administrador, do Estado, do município, não. Numa situação de crise, para ele pagar o funcionalismo e pagar fornecedores, significa a condição de permanência básica dele na chefia da administração municipal. O Boris, você estava falando aí, no nosso intervalo, de uma questão interessante, que você estava colocando a chantagem que existe, como é que é mesmo? Governar diante desse quadro complexo que nós temos, diante de um sistema político, na minha modesta opinião, arcaico, complicado, e degradado disso. De uma engrenagem que não funciona a contento. Em certos momentos a gente vê administrar como está sujeito permanentemente a uma certa chantagem, né? Uma certa chantagem do Congresso. Conforme o senhor disse, nós temos lá 29 partidos representados. Como negociar com todo mundo? Como conversar com essa gente toda? Isso é impossível. Né? É verdade. A presidente afastada, Dilma, fez essa queixa várias vezes. Né? Ela deixou isso claro como uma das suas mágoas, que era conviver com essa certa chantagem. Né? Como é que a gente muda isso, deputado? E complementando e conviver com um balcão de negociação. Quando eu digo chantagem, eu estou falando desse balcão. Balcão, exatamente desse balcão. Tá, eu acho que a Dilma não é um muito bom exemplo sobre essa questão de diálogo com o parlamento, porque ela não tinha esse diálogo. Né? Então, eu concordo que é dificílimo, é quase impossível, mas eu me lembro que nas gestões do Fernando Henrique, depois nas gestões do presidente Lula, de quem eu fui ministro, você tinha como marcar audiência com o presidente da República e falar com ele. Com ela, jamais.
E a maioria dos ministros também não tinha acesso. Nisso, né? Duríssima não, nesse aspecto. Eu não acho, a questão das pedaladas, de se houve se antecedente, sim ou não, o que eu acho é que ela é absolutamente, ela é despreparada para ser presidente da República. Sinceramente, eu acho isso. Acho que ela não tem essa paciência do diálogo, de chamar o líder partidário. Você vai falar, mas isso é doloroso, gasta-se muito tempo com isso. Às vezes a sensação é de estar sendo chantageado. Enquanto nós tivermos esse presidencialismo de coalizão, nós devíamos então ter parlamentarismo. E enquanto nós tivermos essa enxurrada de partidos, quem se dispuser a assumir cargo, não é só no governo federal, vai ter que achar não. tempo. O governador do estado também tem que negociar com dezenas de partidos, os prefeitos municipais, e tudo assim num sistema que eu vou repetir, meio degenerado, de chantagem, de que eu querer ocupar cargo para poder ter espaço na máquina pública. E aconteceu o que nós estamos vendo aí nessas várias operações. Aconteceu com o governo Temer. Inclusive, começou sob a égide da negociação, do balcão. Né? Prometeu-se um governo, uma ponte para o futuro, um governo de emergência, né? um governo transitório, coisas do tipo. E o que nós presenciamos, pelo menos nesses primeiros momentos de governo, foi mais do mesmo. Mais do mesmo. Negociação, inclusive algumas bem infelizes, né? Mas você não conseguiria, por exemplo, aprovar a mudança do teto da dívida, que era 30, Sim. Aliás, do buraco da dívida, né? Que era previsto em 30 bilhões e meio para 170 bilhões e meio, sem fazer essa negociação. É uma negociação quase que tricotada, artesanal, para poder ser realizada. É um tricô político, então. Tricô político. Agora, eu estou convencido, e vou continuar falando isso, que nenhum dos presidentes, nem o Fernando Henrique, com a sua visão sociológica, não fez, nem o presidente Lula, nem de longe se cogitou fazer durante o governo da presidente Dilma, fazer o que eu acho que é a mãe de todas as reformas, a reforma política. Nem que, se não tiver jeito com esse Congresso, que se faça uma constituinte exclusiva para fazer uma reforma política decente. Eu vejo, por exemplo, disputa nos Estados Unidos, nós estamos vendo lá, são 2 partidos, existem até outros partidos, mas não tem direito a hora de nada, porque não tem representante, não tem representatividade. Por exemplo, e nisso aí o Judiciário tem sua culpa. O Supremo Tribunal, nós votamos lá que, se não me falha a memória, o partido, para ter representação no Congresso, ou seja, o deputado eleito, só assumiria o mandato se ele tivesse 5% de votos em 10 estados da federação. Isso foi derrubado. Porque isso aí vai cercear a questão ideológica. Se valesse esse critério, nós teríamos atualmente na Câmara 7 partidos. Será que em 7 partidos não cabe um arco ideológico? É um bom leque. Um bom leque. Eu vejo que na Inglaterra você tem o partido conservador, o trabalhista, e tem o liberal, que cresceu como terceira força política. Na França disputam 4 partidos, não mais do que isso. Agora, deputado, mas ao contrário de uma reforma política, que ninguém fala desse assunto, vai haver uma proposta de reforma da Previdência, colocando a aposentadoria aos 65 anos, como já foi apontado, para homem e para mulher. A base lá do governo vai apoiar isso? Vai. Isso aí Você acredita que vai apoiar? Acredito. Que vai criar uma situação... Barroso, olha aqui. Mas vai criar uma situação... Não, nós temos que ter uma regra. Não, aí nós temos que ter uma boa regra de transição. Ou seja, quem está prestes a gozar do benefício não pode ser atingido, mas uma transição. Agora, se nós olharmos a expectativa de vida no Brasil e a situação da Previdência hoje, isso não existe. Como eu posso ter? Claro que tem uma série de distorções. Por exemplo, isso aqui é importante. A aposentadoria de funcionário público era cheia no teto, você não tinha um limite para aposentadoria de valor. Você tinha pessoas se aposentando com 40, eu tenho pessoas que eu conheço que se aposentaram com 40, 41. Tem uma expectativa de vida no Brasil hoje em torno de 75 anos para homem e para mulher. Não tem como o sistema previdenciário cobrir isso.
a expectativa de déficit da Previdência é de cento e tantos bilhões e vai ter que ser coberto, sobretudo da Previdência dos servidores públicos, do Legislativo, do Judiciário, do Executivo. Então, vai chegar um momento que o governo não terá como pagar essas aposentadorias. Então, se eu tenho assim, receio de nós desvincularmos em termos absolutos os recursos destinados à saúde e à educação, até por estudar, por ler, se nós não mexermos no sistema previdenciário, aí não adianta fazer discurso bonito, não vou mexer, direito adquirido. Sistemas mais maduros. Na França nós estamos tendo até guerra campal na rua. Porque o governo. Literalmente. Nós tivemos isso na Espanha, tivemos na Grécia, o governo teve que mexer com o aumento da expectativa de vida. Não há como você manter as aposentadorias. Então, 65 anos, a mulher vive até mais do que o homem. Então, vamos pensar nisso. Deputado, nós vamos fazer um breve intervalo. Cena Política volta em instante, debater o PMDB. Prossegue Cena Política debatendo o PMDB em nível nacional e estadual, com presença do deputado Saraiva Felipe, que é da Executiva Estadual PMDBista, e com o jornalista Luiz Bones, aqui da BH News TV. Deputado, você falava até numa sinceridade, numa colocação bem forte, da degradação política, e agora hoje a gente teve a prisão aqui em Minas do ex-presidente regional do PSDB e também ex-secretário de Aécio Neves e de Antônio Anastasia, Nárcio Rodrigues, envolvido, inclusive, como está constando na denúncia, em problema financeiro, de retirada de problema de dinheiro para eleições, nas duas últimas eleições. Qual a sua análise sobre isso? É resultado dessa degradação? Com certeza. Eu acho que isso aí, o recorte não é partidário, não. Por exemplo, quando uma campanha política para deputado custa 10 milhões de reais, sabe, se você gasta menos, as pessoas até não acreditam. Tendo o métier, não, isso foi mentira. Está falando que você tem voto barato, que você é muito simpático, muito carismático. Quando 7 empreiteiras admitem que cada uma deu 100 milhões para uma campanha presidencial, você imagina, aí tem o setor financeiro, tem todos os outros setores, isso aí é irreal, sabe? Isso aí é um absurdo. Isso aí leva um deputado jovem, fica te procurando, vem cá, você tem 6 mandatos, como é que a gente faz para poder financiar essas eleições? Porque eu ainda estou devendo uma parte da anterior. Então, eu tenho a convicção mais absoluta de que nós temos como pano de fundo para esses escândalos todos, envolvendo, eu vou ousar dizer, todos os partidos, inclusive o meu, passa muito pela questão de financiamento eleitoral. É claro que dentro desse processo não é todo o dinheiro que vai para financiamento eleitoral, mas o que justifica, eu acho que é até uma justificação, uma autojustificativa. Um bocado vai para o bolso, né? Então, eu acredito que sim. E as coisas, às vezes, têm sido demonstradas nesse sentido. Mas o que eu estou falando é que um sistema eleitoral que custa isso, ele é impraticável ou ele é um emulador, um estimulador de corrupção em todas as esferas, municipal, estadual, federal. Por que uma campanha para deputado estadual? O senhor acabou de dizer que algumas pessoas acham que o senhor tem voto barato quando diz que gasta 5 milhões. Porque eu gasto menos de 5 milhões. Quer dizer, de onde nós podemos, ou como nós podemos justificar esses valores? A necessidade de uma campanha custar isso tudo? Por quê? Luiz, então eu vou responder para você. Você sabe que o cabo eleitoral, o gasto que você tem com cabo eleitoral, o gasto que você tem com material gráfico, o gasto com produção de televisão, sobretudo em campanhas majoritárias. O cabo eleitoral é pago regiamente, né? Na maioria das vezes. Regiamente nada. Você contrata lá, contrata muita gente. Às vezes contrata, por exemplo,
essa história de contratei 500 formiguinhas. Tem eleição municipal que é assim. Vai lá e são contratadas 3.000 formiguinhas, é uma de cada família. Então, na verdade, é uma forma indireta de estar se comprando voto. Comprando votos. São empreitadas financeiras. Então não tem como a gente... Então, o material gráfico é caro, a televisão nas campanhas majoritárias, sobretudo, é caríssima. Os marqueteiros com a produção de televisão, de programa para rádio, hoje, internet, gasta-se muito. Então, é o seguinte, o que eu quero chamar a atenção é que isso está errado. Isso vai ser um fator permanente de estímulo a que as pessoas tentem fazer dinheiro em espaços públicos para poder bancar essas campanhas. Não tem como ser... Isso vai ficar como uma situação deplorável. Acho que a Operação Lava Jato está ajudando a desvendar esses esquemas também. Eu acho que é algo benfazejo, que está acontecendo aí no momento em que pode ajudar o Brasil. Divulgando e derrubando ministros aí pelo visto. Mas, mudando de assunto, mas permanecendo na mesma toada, deputado, o PMDB já está se preparando para assumir o governo aqui em Minas, como o Temer se preparou para assumir lá em Brasília? Não. Tentando mudar secretariado, convidar nomes para secretários? Não, Porque nos bastidores aí, ao que tudo indica, o Fernando Pimentel vai acabar sendo afastado com essa delação premiada. Já temos um Jucá Mineiro aí na articulação. Quem que é o Jucá Mineiro? Não sei. Estava perguntando se já já um temos Jucá Mineiro fazendo... Mas na articulação. Na delação do Bené, o Benedito Oliveira Neto, que seria o operador do suposto esquema do Pimentel, isso tudo deve levar de roldão o mandato, ou pelo menos o afastamento do governador. E assume o PMDB, como aconteceu em Brasília. Assume Toninho Andrade, Antônio Andrade. E completando, o PMDB, obviamente, sempre teve um espaço importante na política nacional nos últimos anos, mas estaria preparado nesse momento para ser tão protagonista? Não, primeiro eu gostaria de dizer que em Minas Gerais, a aliança do PMDB com o PT, ela permanece. Eu não estou vendo da parte do vice-governador, nem de ninguém do partido, articulações ostensivas ou... Ele não está fazendo como o Temer, é o que tudo indica, não, né? Eu acho que no processo em Brasília, no processo nacional, você teve movimentações, articulações. Eu não estou vendo, e eu costumo ver muito, eu não estou vendo uma articulação específica no sentido de tentar interferir nesse processo, tentando agilizá-lo. Aqui permanece, e as votações na Assembleia têm demonstrado isso, a aliança do PMDB com o PT, do PT com o PMDB. Aconteceu um fato até curioso, que em Montes Claros o prefeito Rui Muniz foi afastado. Sim. E lá o vice era do PMDB e ele assumiu o mandato de prefeito. Então o pessoal começou a chamá-lo de Temer do Sertão. Temer Foi do engraçado. Sertão. Passei por lá, o pessoal chamando... Claro que é a sua base, né? A região é uma das minhas bases. E, inclusive teve aquele episódio lá do impeachment, né? Eu esqueci até de falar isso anteriormente, que envolveu o Rui Muniz e a esposa dele, deputada Raquel Muniz, que fez aquela... E agora também está acontecendo a mesma coisa em relação a Nárcio Rodrigues. Onde quer que haja alguém ameaçado. Caio Nárcio, né? Também disse que estava votando lá pelo impeachment, pela moralidade, pela honestidade do pai. E agora ele foi preso. Voltando à questão aí dos bastidores, né, do papel do Temer, vamos dizer assim, acho que hoje, onde haja alguém ameaçado, sempre o Temer será lembrado. Sim. Sempre o Temer será lembrado. Como exemplo, né, de quem agora articulou. Temos algum Temer aí na área? Agora, o que eu prefiro, isso é uma questão minha. Primeiro, essa história na política, a história de julgar pedra em telhados é um negócio extremamente complicado. Porque esse processo político nosso é um processo bastante contaminado e eu vou ficar falando isso sem parar. Isso precisa ser
pensado, se não pudesse fazer uma reforma com esse Congresso, que se convoca uma constituinte exclusiva, mas isso precisa ser encarado. É na questão, voltando lá no início, a questão da presidente Dilma, o que eu acho é que o conjunto da obra, o mau relacionamento com o Congresso, acho que ela teria dificuldade para aprovar projetos de maioria simples. Ela teria dificuldade, foi perdendo o controle e acreditando no que fazia, mas sem disponibilidade nem disposição para dialogar. O presidente tem que conversar com líderes partidários enquanto nós tivermos essa multiplicidade de partidos e práticas que eu vou repetir, degeneradas, ocupar espaço de poder para assegurar recursos para campanhas eleitorais. Nós já dissemos que nem sempre... Bom, o erro, isso já está errado. Retirar dinheiro de administração pública para colocar em campanha política. Isso é crime também. Mas nem sempre o dinheiro é direcionado, faz parte dos vícios da natureza humana. Mas aqui em Minas Gerais, eu vou repetir, nós mantemos uma aliança com o governador Fernando Pimentel, eu não estou vendo ninguém articular no sentido de... são contingências, não sei, por exemplo, eu sei que tem muita denúncia, mas eu não sei o substrato, como é que isso vai ser trabalhado, comprovado, essa é uma outra coisa. Bom, então nós não estamos vivendo isso. E você me perguntou por último... Essa questão ele perguntou, né, se o PMDB consegue ser protagonista, né? Portanto... Olha, eu acho que quando o Temer assumiu, eu tinha a ideia de que ele estava pegando uma situação dificílima. Primeiro é o seguinte, se nós fizermos pesquisas, não tem, por exemplo, a popularidade, nem o Temer, foi feita uma pesquisa, as principais lideranças políticas do país estavam num nível muito baixo de popularidade. Sim, o Temer tinha 2%. 12% ou 10%, ou mesmo que a Dilma, que tinha 8%. Os caciques do PSDB estavam na mesma situação. Sim. Por incrível que pareça, um pouco acima estava o presidente Lula. E a ex-senadora Marina Silva. 24% e 23%. 24% e 23%. Os outros numa posição muito pior ainda. Mas agora, se só a gente tem que fazer um intervalo de uma maneira pontual, de uma possibilidade de ela voltar remota. Eu acho. Muito remota. O Temer está enfrentando muitas dificuldades. O Congresso, a Câmara dos Deputados, estaria hoje preparada, estaria o conjunto político preparado para uma discussão de eleição direta para presidente, antecipada? Bom, eu acho que essa, no momento, acho que é uma solução que não agradaria, não sei nem se agradaria ao PT, não agradaria a maioria dos grandes partidos no Congresso Nacional. Acho que as alianças do Temer também, elas são ocasionais. Eu acho que o PSDB vai, em determinado momento, tentar ter o seu caminho, porque vai querer ter o seu presidente da República. Acho muito inteligente, muito politicamente, o presidente Temer dizer que está formalizando a situação de que ele não pretende disputar um outro mandato. Acho que ele vai... Dá para acreditar? Acho que dá. Até porque o cenário que se apresenta não é dos mais favoráveis. Barroso, não que as pessoas, às vezes, elas não tenham esse, bom, se eu estiver bem, eu vou. Mas nesse quadro que nós temos no Brasil... Hoje não teria nem compensar. Por exemplo, se você pensa, tá bom, vai voltar a presidente Dilma. Poxa, como é que ela vai fazer a costura toda de novo para provar coisas? De alguma forma, eu posso estar errado na minha avaliação, mas a saída dela até abre perspectivas para o PT daqui 2 anos ou à frente. A permanência dela podia significar... Porque o PMDB vai ficar na vidraça, né? Vai ficar e numa posição dificílima. O quadro econômico é ruim, o quadro político é essa coisa de ter que estar negociando permanentemente. A caixinha de maldades tem que ser aberta, isso é inevitável. Isso é inevitável. Cortes no social inevitáveis. Nós teremos que fazer ajustes. Por exemplo, eu queria não fazer, eu gostaria de não votar ajuste nenhum. Eu não quero aumento de imposto, não. Eu não quero, a população também não quer, não aguenta mais imposto. A Previdência podia ficar igual está, a saúde aí... Agora, não tem jeito, nós estamos com um buraco orçamentário e vamos ter que conter gastos
fazendo cortes. Cena Política vai fazer mais um intervalo e volta daqui a pouco para o último bloco. Retorna a Cena Política nesse último bloco, debatendo o PMDB nacionalmente e também aqui em Minas Gerais. Mas, ô deputado, recuperando essa conversa que a gente estava tendo aqui no intervalo, com toda essa polêmica e com o que ele chamou do saco de maldades, a caixinha de maldades, que tem que ser aberta pelo governo Temer. Inevitavelmente. Inevitavelmente. O governo vai suportar tanta pressão desses erros de início, pressão de movimentações na rua contra os cortes nos programas sociais. O governo vai conseguir manter essa... Bom, o que eu acho é que você vai ter pressões, vai ter movimento de rua, você vai ter o PT, um partido, às vezes ele na oposição ele é muito vigoroso, é muito organizado, tem os outros partidos também que estão na oposição. Agora, eu acho que há uma certa consciência da categoria política, não gosto da expressão classe política, da categoria política, de que todo mundo vai ter que adiar um pouco Por exemplo, o PSDB vai ter que adiar a briga com o PMDB ou o afastamento, porque é vantagem eleitoral ficar longe do PMDB com os desgastes que poderão agora, vir. afasta depois. Mas eu acho que nesse momento existe uma consciência que tem coisas que não tem jeito. Eu acho que se a própria Dilma tivesse ficado no governo, não tinha como fugir de, em algum momento, encaminhar um projeto de reforma da Previdência. Mas, deputado, o senhor não acha que essa unidade nacional é meio utópica nesse momento? Porque vai falar isso com a CUT, vai falar isso com os setores mais à esquerda, com os sindicatos que já adiantaram que não transigem em termos de ganhos do trabalhador, né, de direitos do trabalhador. Não transigem em termos de direito do trabalhador. Isso está claro, colocado de uma maneira patente. Eu não sei até onde nós podemos esperar essa costura assim tão amistosa. Luiz, não vai ter uma costura amistosa. O que está se tentando é construir uma base de apoio, mas sem homogeneidade, sem, como é que eu vou te falar, sem contar com todos os partidos. Está se construindo uma base de apoio. Agora, não, lá para aprovar qualquer coisa no Congresso, virou uma barafunda, vai noite adentro. Não, vai ter luta dentro do Congresso e as ruas também vão se mexer, não vão ficar quietas. Agora, o que eu estou dizendo é que, da parte dos partidos, há uma certa consciência que nós temos que superar essa quadra. Tem aí a questão da votação definitiva, que é em até 180 dias, sim. Mas é possível que ocorra no período mais breve. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós não vamos ter consenso, tudo consensuado, não. Nós vamos ter que navegar, obter maioria, conseguir aprovar no dissenso. Vai ter muita luta política. Muita luta política no parlamento e muita discussão e de discordância de sindicato. O que eu acho que isso também faz parte da democracia. Eu acho que a gente pensa muito no Brasil, que isso aí é algo excepcional, não. Haja visto o que nós estamos vendo da televisão está acontecendo na França, em virtude de uma proposta do governo do François Hollande, que é socialista. Imagina. Então, se está acontecendo isso na França... Deputado, se nós imaginarmos um panorama com mais políticos, com mais ministros caindo, né, que nós temos um que já caiu, outro pendurado. Tem outro na mira, né? Outro pendurado. Nós estamos gravando aqui segunda-feira à noite, mas está na mira, nem sei. Está outro na mira. Até ter caído. Com gravações pipocando nesse clima de Guerra Fria que nós estamos vivendo. A gente estava brincando aqui, falando agora que tudo grava, caneta grava, isqueiro grava. Nesse clima de Guerra Fria podem surgir mais delações preventivas, como o senhor colocou. Pode surgir as delações preventivas. A economia não há de se esperar. A curto prazo. Um milagre a curto prazo. É muito sacrifício. O senhor não acha que nesse horizonte aí surge até uma possibilidade do retorno da Dilma?
Eu acho que seria ruim para ela e ruim para o Brasil e péssimo para o PT, visão minha, sabe? Acho que ela teve muita dificuldade, muita dificuldade. Tem coisa que ela até pode não ter feito ou dito, mas é fácil para se pegar nela, colocar na conta dela, tem muita dificuldade. Então, eu acho que é uma possibilidade pequena ou inexistente do retorno dela à presidência da República. Tadeu, eu queria aproveitar esse restante aqui do nosso programa, do nosso debate, para falar das eleições municipais. O PMDB está criando força, está criando músculo para a disputa da prefeitura. Geralmente, o partido não tem essas condições. Nas últimas eleições, dificilmente teve essas condições. Condições de estar no poder federal, pode estar até no poder estadual, e se não estiver no poder estadual na cabeça, é um dos partidos que está no comando aqui de Minas. O partido vai, de maneira assim, exemplar e inequívoca, lançar candidato próprio em Belo Horizonte? Eu tenho participado das reuniões da executiva do Você partido. estava há pouco, né? Eu estou na executiva do partido. Sim, eu estou dizendo que estava há pouco numa reunião sim, dessa. numa reunião. A ideia é nós termos candidatos, na maioria, aonde nós pudermos. Já é uma situação, eu fui presidente do partido aqui quase 9 anos. Eu posso te dizer que é uma situação, hoje, ela é ótima, na medida em que nós temos diretórios ou comissões provisórias, são 853 municípios em Minas Gerais, faltavam 12. Ou seja, o partido está presente em todos os municípios. Mas na capital, que é mais simbólico, mais Sim. Então, pontual. no geral, e aqui também, a ideia é termos candidatura própria. Nós temos aí dois deputados federais se colocando, dispostos a irem para a disputa em Belo Horizonte, que é o deputado Leonardo Quintão, que já disputou, teve um bom desempenho aqui, e o deputado Rodrigo Pacheco, também um advogado brilhante, jovem, também disposto a enfrentar aqui. O PMDB pretende, sim, ter candidato próprio. E com chance? Eu acho No momento, o PMDB trabalha com esses dois nomes? Trabalha com esses dois nomes. Com chance. Com chance. Existem pesquisas mostrando. Aqui nós temos um quadro em aberto. Para prefeito de Belo Horizonte, o quadro está aberto. Então nós temos chance. Não tem nenhum nome despontando como não tem, não. Favorito. São dois bons candidatos. São candidatos jovens, um bom discurso. E o partido vai colocar pilha, colocar força, porque nós pretendemos aumentar, nós devemos ter hoje 150 prefeitos. Nós ganhamos prefeitos que vieram de outros partidos, inclusive alguns do PT, passaram o PMDB. E nós pretendemos chegar aí a 250 prefeitos nessa eleição. Do impeachment, sair do PT para o PMDB. Alguns prefeitos fizeram isso. Não apenas Caminho aqui. Em São Paulo foi um número bem grande. Demarcado, né? Hein? Caminho bem demarcado, né? Bom, coisas da política brasileira. Pouca ideologia, muito fisiologismo, e é esse o quadro. Eu estou nisso há muitos anos, falo isso lamentando, mas eu tenho esperança de que nós vamos viver um quadro político mais maduro, com disputa. Está vendo os Estados Unidos agora, um candidato assim, fora da curva pela direita, que é o Trump, né, meio agressivo, tem preocupado até o próprio partido dele, que é o republicano, e pelo lado democrata, o senador Bernie Sanders fazendo discurso socialista, que tem que intervir em Wall Street. E olhem, os jovens que estão acompanhando, eles são, Barroso, eles são jovens brancos, de origem europeia, sabe, em geral negros, latinos, eles estão mais com a Hillary. Mostra o quê? Há um certo desconforto com a situação política, com a situação econômica. Essa história da concentração de riqueza, que aí esse Piketty, com esse livro Capital no século XXI, colocou e é discutido no mundo inteiro. Você tem uma situação que 64 pessoas ou famílias detêm 50% da renda no mundo. No mundo. Chega um ponto de milionários americanos fazendo um movimento pró pagar mais imposto. O Warren Buffett. Pró pagar mais imposto. O grande investidor Warren Buffett. Isso aí é o seguinte, isso
não tem nem muito a ver com aquela análise do Marx, que é a burguesia contra o capital, contra o proletariado. É uma coisa mais pragmática Isso mesmo. acabou, é pragmático. Você está numa concentração de riqueza que está provocando um descontentamento universal. E que a equação tem que ser política. Pode ser o Syriza, o partido lá na Grécia, pode ser o Podemos lá na Espanha, e nos Estados Unidos essa rebelião de juventude, uma parte acompanha o Trump e a outra parte preferindo o Bernie Sanders ao establishment político, que é representado pela Hillary Clinton. Então, se você pensar bem, isso aí, e no Brasil, se a desigualdade é grande nos Estados Unidos, você imagina os efeitos dessa desigualdade num país pobre e com tantas dificuldades como o Brasil. Deputado, eu tenho de agradecer a sua presença, estão me avisando do término do programa, ao Luiz Boris também, mas só para finalizar isso, quer dizer que o PMDB, que eu me lembre, ele conseguiu se eleger a prefeitura aqui de Belo Horizonte, foi com o Ferrara, isso tem 30 anos talvez, né? 20 e tantos anos. O PMDB hoje teria condições? Só uma resposta sua pontual. Sim, o PMDB tem que... nós estamos lutando para que o PMDB saia dessa história de garupa, de estar sempre... Não, nós estamos precisando mostrar caras novas e disputar eleições, inclusive aqui em Belo Horizonte. É igual time de futebol. Time que não se mostra, não entra em campo, não disputa, ele vai para a segunda, terceira divisão até desaparecer. Parar de ser coadjuvante do poder. Com o Temer isso. agora, a ideia então é ter o poder, né, naturalmente. É uma situação que nenhum brasileiro gostaria, nem eu como PMDBista, mas é uma situação de fato. Agora é ajudar nessa difícil transição, no meio dessas crises todas. Muito obrigado aos dois. Obrigado. Cena Política agradece principalmente a você que acompanha o nosso debate semanalmente. Até um próximo.